Olá a todas e a todos, eu me chamo Maria Eduarda, sou jornalista formada pela Universidade Positivo e desenvolvi um livro-reportagem sobre os desafios psicológicos dos jornalistas como trabalho de conclusão de curso, o Reporta-me, que foi orientado pela professora Ana Mira e co-orientado pelo professor Emerson Castro. É impossível falar do Reporta-me sem antes passar pelo meu primeiro ano de faculdade, quando eu ouvi este comentário: se prepare, pois você será jornalista em tempos difíceis. E eu só fui entender a dimensão deste comentário em 2018, no meu segundo ano de faculdade, ano de eleições presidenciais, quando o senso de responsabilidade social se tornou mais presente, bateu na minha porta, e foi bem como o entendimento do meu papel enquanto jornalista. Então passou aquele entusiasmo assim de caloura, e eu fui entendendo a dimensão desse comentário por conta do contexto político. E com essa reflexão, que também desencadeou algumas questões pessoais, eu pensei em desenvolver a minha primeira pesquisa sobre o tema, em 2018, que foi apresentado no ano seguinte, 2019, no Interconsul do Rio Grande do Sul. E nessa pesquisa, que me auxiliou 2 anos depois, com o desenvolvimento do livro-reportagem, eu falei sobre a relação da cultura profissional jornalística, descrita principalmente por Nelson Traquina, e a relação dela com a vida privada dos jornalistas. E a partir dessa pesquisa, eu também fui amadurecendo a ideia de falar sobre a temática e aprofundar ela num livro-reportagem, entendendo que este é um produto culturalmente ligado aos jornalistas, que é, no caso, o meu público-alvo. E também por ser um formato que possibilitaria a contextualização dos relatos, e junto com a narrativa de uma grande reportagem em profundidade, que oportunizou o uso das técnicas literárias, a chegar no meu objetivo de projeto, que é humanizar os indivíduos jornalistas. Então, desde a primeira pesquisa que eu desenvolvi em 2018, até a pesquisa bibliográfica que fundamenta o livro-reportagem, eu fui observando por outros autores as dimensões do ser e do estar no jornalismo, ou melhor, os tantos outros desafios da profissão, como, por exemplo, desastres naturais, o contato com desastres naturais, guerras, homicídios, acidentes, e além do contexto político, que, retomando rapidamente o contexto em que o Reporta-me foi idealizado, que inclusive o contexto político faz parte do plano de fundo de todo o livro-reportagem, de 2018 para cá, só tem aumentado o cerceamento da liberdade de expressão. E isso tem acontecido principalmente por violência física e verbal contra jornalistas. E somado ao contexto pandêmico atual, todas essas questões citadas geram sentimentos de pessimismo e incerteza. Então, ou seja, todas elas são mais desafios a serem enfrentados na profissão. E há outro fator que foi até abordado e refletido em outras áreas, que é a questão das tecnologias. E com a pandemia isso ficou bem evidente por conta dos limites do trabalho remoto, principalmente. Mas antes de abordar a relação cultural da profissão, eu comecei minha pesquisa por conceitos abrangentes, como a identidade, trabalho e saúde. E aí eu fui por os autores que estão citados no slide, pelos principais, não estão todos aí. E depois eu fui funilando eles, até chegar, então, na cultura profissional jornalística e a relação da cultura com a saúde mental. E, por último, abordei os conceitos de livro-reportagem e a da narrativa escolhida. E parte da fundamentação, então, falando agora sobre o processo de produção, uma parte do processo de produção do livro, foi identificar os jornalistas que vivenciaram desafios na profissão e que tiveram, de alguma forma, a saúde mental afetada. Então, eu encontrei a partir de matérias jornalísticas que colocavam os jornalistas como pauta. Alguns personagens foram indicados por professores e colegas, até mesmo pelos próprios jornalistas, que já tinham sido escolhidos. E outros jornalistas foram escolhidos por terem vivido situações desafiadoras e relataram
em livro, documentários, como no caso da Daniela Arbitz e do Mauri Coni, principalmente. Então, eu busquei contemplar desde jornalistas com anos de experiência até aqueles que recém tinham se formado, e também busquei pautar diferentes áreas de atuação, então, desde redação até agências de comunicação. E todas as entrevistas aconteceram por videochamada por conta da pandemia. E em relação, né, ao processo, a linha ali de produção, as entrevistas foram marcadas entre o mês de junho, julho e agosto, e após as entrevistas eu fazia decupagem. Então, após a decupagem, eu separei principalmente o mês de julho e agosto para escrever, para a escrita, e após a escrita, os capítulos eram passados à professora orientadora para revisão. Então, essa foi a linha. E os temas identificados e abordados a partir das entrevistas foram estresse, pressão, esgotamento, racismo, dilemas éticos, familiares, angústias, perseguição, bem como também eu comentei o contexto pandêmico e o contexto político. E ao todo foram entrevistados 12 jornalistas, os quais 3 preferiram não se identificar, e por isso foi usado pseudônimos. E o livro tem 115 páginas, 15 capítulos, que são intitulados por citações dos próprios jornalistas, próprios personagens, e os capítulos são divididos em 4 partes por correlação de pauta. E essa divisão ela acontece por chamadas de matérias que colocam os profissionais em pauta, e conta com um capítulo de apresentação que descreve brevemente um retrospecto teórico da cultura profissional jornalística, e além disso o repórter me conta com o prefácio escrito pelo Mauri Coni e o pós-fácio escrito pela jornalista Estelita Haas-Karassai. E a capa, falando brevemente sobre o conceito da capa, tem um repórter anônimo segurando o microfone com canopla que objetivou representar todos os personagens do livro, de modo que não apenas eles, mas até mesmo estudantes e aqueles que não tiveram anonimato, pudessem identificar com a capa. E a imagem se sobrepõe ali a vários pedaços de papéis para representar o universo jornalístico. E o nome tem a ideia, o objetivo de transpor a ideia de jornalista ter uma reportagem sobre si. E com o repórter, eu busquei humanizar os indivíduos jornalistas e diminuir o estigma que tem em relação à saúde mental, que não tem nenhuma relação com a competência do profissional. Muito obrigada.